Meus amados, a terceira parte aqui da continuação dos artesãos do tabernáculo, né? Êxodo 31, do 1 ao 2, vai falar a prerrogativa de Deus. Êxodo 31, do 1 ao 2, a prerrogativa de Deus. É prerrogativa de Deus o direito de chamar quem Ele quiser. Quando Ele chama, assim o faz por nome, como fez com Moisés, Bezaliel, Aolibar. Deus é soberano e conhece particularmente cada pessoa do mundo. Na igreja, o método divino é o mesmo para o serviço do tabernáculo. O Senhor escolheu aqueles que tinham habilidades para fazer determinadas obras e enche-os de conhecimento e ciência. Quando Jesus escolheu esses discípulos, Pedro foi especialista escolhido para trabalhar com os judeus. Mais tarde, Paulo foi escolhido para evangelizar os gentios. Para tornar sua habilidade ainda mais precisa, Bezaliel e Aolibar tiveram a provisão de Deus, que lhe concedeu sabedoria e ciência na igreja. Deus tem concedido dons a pessoas que são investidas de sabedoria para edificar espiritual, moral e doutrinariamente o corpo de Cristo. Os ministros de Deus tornam-se sábios, arquitetos e construtor da igreja de Deus. Vê 1 Coríntios, no capítulo de número 3, o versículo 9. 1 Coríntios 3, versículo 9, que está escrito assim. Vamos acompanhar aqui. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifícios de Deus. Então, as pessoas, a igreja é composta de pessoas que são edifícios de Deus, são lavouras de Deus. E nós temos que zelar por essa lavoura para que ela venha produzir fruto. E Deus procura pessoas especialistas, né? Que não queira só comer o fruto, que não queira só desfrutar do edifício, mas que queira cuidar, que queira zelar, né? Eu acho que essa palavra acho para nós não existe. Eu tenho certeza que o meu sucesso, a minha grande, podemos dizer assim, o meu grande auge, né? Não é ser conhecido no mundo, mas é ter uma capacidade dada por Deus de permanecer firme e fiel até o dia da partida. Ou seja, a nossa capacidade não é para ser famoso, não é para se tornar artistas e nem melhor do que o outro. A obra de Deus, ela não é feita de artistas, ela não é feita de pessoas famosas. O corpo de Cristo muitas das vezes é feito de pessoas simples, que não é conhecida por ninguém, muitas das vezes não recebe nem a oportunidade do pastor. E essas pessoas, elas têm um ministério lindo, sabe? E isso muitas das vezes é Deus preservando as tais, porque quando a pessoa começa a receber oportunidade, a pessoa começa a se sentir famoso, a pessoa começa a se sentir artista, começa a se sentir o melhor artesão, melhor do que o outro. E isso começa a desqualificar para a função do tabernáculo de Deus espiritual, que é a igreja. Então, no tabernáculo de Deus, Deus precisa de pessoas capacitadas, sim, mas de pessoas que não queira fazer aquilo para si, mas queira desempenhar o papel na igreja para Deus, né? Eu, Helenilson, eu tenho que tirar o meu eu, tenho que trabalhar o meu eu tenho que falar por mim, eu não posso falar por ninguém. E cada um examine a si mesmo, que está escrito na palavra de Deus. Deus não nos deixou para examinar e nem analisar a vida de ninguém, porque afinal cada um conhece a si mesmo, né? E com aquela pessoa que não se conhece, engana a si mesmo. Quando eu digo que sou alguma coisa que não sou, logo eu vou cair.
porque diz que a soberba precede a queda, ou seja, a soberba vai na frente e a queda vai atrás. Então, dentro dessa palavra, a habilidade que Deus escolheu homens capacitados, pessoas preparadas para o seu ministério, para desempenhar um trabalho maravilhoso, né? Para tornar-se as suas coisas maravilhosas, para mostrar que Deus escolhe pessoas, né? Que venha usar a sua sabedoria para a edificação espiritual das pessoas, que nós venhamos usar o que nós sabemos para a edificação. E muitas das vezes, irmãos, a gente começa a olhar a lavoura de Deus hoje, a gente começa a observar os trabalhos da casa do Senhor hoje, no geral. Não estou falando numa área e nem numa denominação, mas eu estou falando no geral. A gente começa a contemplar que as pessoas elas já fazem vendo lá na frente, ou seja, a pessoa já prega hoje pensando em amanhã estar ganhando dinheiro às custas da pregação. Há pessoas que estão ajudando o pastor aqui de olho no que está acontecendo com o pastor. A pessoa não olha para Cristo, a pessoa não olha, não vou olhar aqui, ó, o pastor está comprando isso, o pastor está subindo de vida, o pastor está progredindo aqui, o pastor, eu vou ser pastor também, sabe? A pessoa não vê a capacidade que Deus deu àquela pessoa que especializou. Pastor, mas tem o tempo certo de uma pessoa ser levantada pastor? Sim, tem o tempo. Para tudo há tempo. Para tudo há tempo na vida. Não é o desejo de mim, não. É se Deus chamar. Se Deus chamou. Se Deus vocacionou para aquilo. Se Deus não me chamou para dom de pastorear, o que eu quero insistindo em ser pastor? Se Deus não me entregou a obra, para que eu quero obra? Ah, mas eu já conheço a Bíblia. Mas você pode conhecer a Bíblia, mas se Deus não quer você pastoreando, não adianta. Você tem que saber qual é a função que Deus quer. Deus quer você como auxiliar. A Oliabe é o parceiro de Bezalel. Bezalel, ele não se... Bezalel, né? Perdão, Bezalel. O parceiro de Bezalel, que é o Oliabe, ele não quis tomar a função do outro, ele não quis, ele ficou na sua função de auxiliar, ele auxiliou, ele respeitou a escolha de Deus pelo Bezalel. Então, por Bezalel, né? Eu vou ler aqui o nome desse rapaz que é um pouquinho, Bezalel. Bezalel era o escolhido por Deus para ser o artesão principal, né? Naquilo que Deus queria, no zelo, na dedicação. Então o que eu quero mostrar é que nós temos mais dedicação por alguma área, usamos a nossa arte. Eu vejo pessoas dizendo, mas Deus me deu o dom, então eu tenho que usufruir desse dom, ou seja, eu tenho que ser artista, eu tenho que fazer show, eu tenho que cobrar caro, eu tenho que edificar, não sei o quê. Ou seja, a edificação, entre aspas, é uma edificação que a pessoa está cuidando. Será que Jesus usou os dons para... Vamos tomar um exemplo de Jesus, o fundador da igreja, a pedra principal da igreja. Será que ele, quando veio servir aqui, quando ele veio se dedicar ao serviço, que ele foi o maior exemplo, como está escrito em Filipenses 2, do versículo 5 em diante, ele foi o maior exemplo de construtor aqui da igreja. Como ele se dedicou? Ele usou os seus dons, ele usou, porque Jesus não tinha dom não, Jesus era o amor, Jesus era o próprio dom, né? Quem conheceu Jesus conheceu o dom, né? Ele não tinha dom, porque dom é para pessoas limitadas, para as pessoas que não são Deus, que nem nós, tá? Então Jesus, ele era 100% Deus, e se era 100% Deus, as coisas automaticamente, quando ele tocava, acontecia. O que estava morto dava vida. Então ele não usou isso para se defender. Ele foi morto na cruz do Calvário, ele foi que nem servo, ele foi que nem ovelha muda para o matador. E ele disse que nós, para servir a casa do Senhor, nós temos que seguir o exemplo dele. Nós não temos que pensar em nós. Nós temos que dedicar a nossa vida. Se for para a obra de Deus, eu vou dedicar o meu tudo, a minha vida. Eu não vou pensar em mim mesmo, sabe? Eu não vou pensar o que ganho. Não, eu só vou fazer se eu vou visualizar o que eu vou ganhar. Eu não vou fazer não, porque eu não vou estar fazendo para pastor. Quem vai estar usufruindo é pastor.
Ah, eu vou estar dizimando, mas é pastor. Ah, eu vou estar auxiliando aqui o pastor, dando o dom que Deus me deu, mas o pastor aqui está com, sabe, não quer deixar eu crescer. Entendeu? Então, essas coisas, percebes um orgulho. E se há pastor também que tem inveja de não deixar a pessoa desarmada e a pessoa trabalhar, é porque não há um Espírito Santo em ambas as partes. Mas muitas das vezes o pastor que está na frente, a intenção dele é que a obra cresça, mas que as pessoas não atropelem as outras. E aí, geralmente, quando a pessoa está com um dom, quem profetiza quer ser mais santo do que quem prega. Quem prega quer ser mais santo do que o pastor que abraça. E aí vai, às vezes um quer fazer a função do outro e começa essa atrapalhada. E por isso que a mão tem que ficar no lugar de mão e o pé no lugar de pé. Cabeça no lugar de cabeça, que é Jesus Cristo, certo? E cada parte do corpo tem uma função. E essa função seja desenvolvida, sabe, ordeiramente. Que essas funções elas sejam feitas em conjuntos, dentro de uma concórdia, dentro de um ambiente de submissão, de respeito pelo outro. Que o respeito seja recíproco de um para com o outro. Nós vamos continuar no próximo vídeo. Nos acompanhe no YouTube, nos siga, dê uma clicadinha aí. Pastor, para quê? Para ser famoso? Não, para o nosso trabalho chegar a outras pessoas que precisam. Tá bom? Deus abençoe.